As crianças podem ir para a classe. Irmãos, na semana passada nós começamos a estudar esse capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 5, nós olhamos para a sessão toda, que é uma sessão curta, que vai do capítulo 5 até o 6, 8. Dissemos que é uma das sessões de Gênesis chamadas sessões Toledot, sessões que falam sobre origens, genealogias, são as sessões Toledot. Esta aqui é a segunda sessão Toledot do livro. Ela abrange o capítulo 5, desde o versículo 1 até o capítulo 6, versículo 8. Nós olhamos para essa sessão toda, fizemos uma visão macro, uma visão maior, não olhando cada versículo, claro, mas vendo de cima, do alto, uma visão panorâmica, e pudemos detectar algumas lições importantes a partir dessa visão mais ampliada. Os irmãos devem se lembrar das lições que nós extraímos dessa visão mais aberta, e não, claro, evidentemente, não tenho como reapresentar essas lições aqui hoje. Hoje nós vamos prosseguir olhando para a sessão que está diante de nós, mas iniciando uma análise mais detida, mais específica, mais microscópica, olhando para os versículos. É importante que os irmãos notem, olhando aí a sua Bíblia, você deve notar que essa sessão Toledot, que começa no capítulo 5, vai até o capítulo 6, versículo 8, ela abrange dois diferentes gêneros. Você vê gêneros literários. Os irmãos devem observar que o capítulo 5 é uma genealogia. Na Bíblia nós temos várias genealogias, e nós temos esse gênero, se é que podemos chamar assim, uma genealogia formal, que abrange o capítulo 5 todinho, e numa segunda parte da sessão Toledot, nós temos uma conclusão narrativa, temos a narração de uma história que abrange o versículo 6:1 e vai até o 6:8. Então, há dois gêneros literários presentes nessa sessão Toledot, uma genealogia, capítulo 5 inteiro, e uma conclusão narrativa, capítulo 6, versículos 1 a 8. Nós vamos, evidentemente, iniciar a parte da genealogia. A genealogia, se os irmãos observarem com atenção, vão ver que a genealogia tem um título e um prólogo. Há um título e um prólogo. E esse título e esse prólogo são vistos precisamente no versículo 1 e no versículo 2. No versículo 1, os irmãos veem o título quando o texto diz: este é o livro da genealogia. Então os irmãos aí têm um título, é o título da genealogia, no comecinho do versículo 1. E depois os irmãos têm um prólogo, é o prólogo da genealogia, que pega a segunda metade do versículo 1, que diz: no dia em que Deus criou o homem. Aí nós já temos o prólogo da genealogia, que vai até o final do versículo 2. Então é isso que nós temos aqui, esse é um esbocinho que nós temos aqui. Nós vamos olhar então para o capítulo 5, que é o capítulo que trata da genealogia nessa sessão Toledot. Futuramente, quando chegarmos no 6, vamos tratar da parte da sessão Toledot, que trata da narrativa, até o versículo 8. Mas hoje, vamos iniciar a parte da genealogia. Nessa genealogia, duas partes, um título e um prólogo. Então, para entendermos melhor a nossa caminhada, nós vamos então dividir esses dois versículos em duas partes, para que os irmãos me acompanhem com mais tranquilidade, com mais facilidade. A primeira parte é o título da genealogia, e a segunda parte é o prólogo. Essa é a divisão natural, essa é a divisão normal desse trechinho. Então, o versículo 1 e 2, os versículos 1 e 2, tem duas partes.
o título e o prólogo. E hoje, então, com a graça de Deus, nós vamos estudar essas duas partes, o título e o prólogo. Os irmãos devem se lembrar que nós estamos diante da genealogia de Sete. É a história da genealogia de Sete a partir de Adão, e isso tem um objetivo. Então, observe aí o título da genealogia, iniciando então a análise dos versículos 1 e 2, observe aí o título da genealogia. O texto diz: este é o livro da genealogia de Adão. Esse é o título. E qual é a importância desse título? É importante observar, aqui quando o texto diz, este é o livro da genealogia de Adão, o texto, evidentemente, naqueles dias não haviam livros, como nós temos hoje. A palavra que é usada aqui, a palavra comum para livro, é a palavra sefer. E essa palavra, a palavra sefer, ela significa livro, sim, mas ela significa também rolo. Por quê? Porque os livros naquela época eram assim, eles não eram encadernados como os livros que nós temos, eles eram rolos. As pessoas enrolavam então o que haviam escrito ali em papiro ou em pergaminho, enfim, algum material de escrita, faziam aqueles rolos e mantinham aqueles rolos então guardados. Geralmente depositavam esses rolos, guardavam esses rolos para serem conservados dentro de vasos. Na época, os vasos de barro eram talvez os utensílios da casa mais úteis, que serviam para tudo. Tudo. O guarda-roupa era um vaso, o armário era um vaso, o caixão era um vaso, tudo era um vaso. As pessoas usavam muito isso. E aqui também para guardar esses livros. O que nós temos aqui talvez nós tenhamos aqui uma alusão à lista que vem a seguir. Pode ser que o livro da genealogia, que ele está dizendo aqui, seja a lista que vem a seguir. Esse seria um entendimento aceitável. Que nós temos aqui, então, no capítulo 5, um rolo. Temos um rolo. E nesse rolo existe, então, a genealogia de Adão, contada aí de acordo com a linhagem de Sete. O filho de Adão e Eva, que substituiu Abel, que foi morto por Caim, segundo a análise, segundo o que Eva disse quando nasceu esse filho, quando nasceu Sete. Mas pode ser também que Moisés esteja fazendo referência a um livro mesmo à parte. Pode ser que existisse um livro chamado Livro da Genealogia de Adão. Pode ser. E ele então busca informações nesse livro e transcreve essas informações aqui no capítulo 5. Isso é possível. Isso é possível por quê? Algumas pessoas, muitas vezes elas se incomodam com essas informações, porque elas entendem que se o autor bíblico buscou informações em fontes extra-bíblicas, então essas informações de fontes extra-bíblicas não têm autoridade, porque essas fontes elas não são, por assim dizer, inspiradas por Deus. Mas na realidade, quando nós estudamos, e os irmãos que fazem o curso cadete, os irmãos aprendem isso nos cursos de bibliologia, nas nossas aulas de bibliologia. São a primeira aula que nós temos, né? No nosso currículo é bibliologia. Nós aprendemos que o processo de inspiração das Escrituras admite o uso de literatura extracanônica. Ou seja, Deus, enquanto moveu homens para registrar a sua palavra, a sua revelação escrita ao homem, Deus algumas vezes permitiu ou determinou que esses homens, movidos por Ele, fizessem uso de outras fontes escritas.
atribuindo a essas fontes escritas, nesse processo de inspiração, atribuindo a elas a autoridade, porque elas detinham alguma verdade ali que poderia ser aproveitada e sendo verdade, poderia ser inserida na palavra revelada de Deus. Nós temos um exemplo disso aqui no próprio Pentateuco. Nós temos no livro de Números, capítulo 21, observe na sua Bíblia, veja o que diz aí em Números, capítulo 21. Folheie aí as páginas da sua Bíblia, chegue aí no livro de Números. E você vai ver no livro de Números Moisés fazendo alusão a um livro que nós não conhecemos, não temos acesso a ele, é um livro que se perdeu. E Moisés recorreu a esse livro. Veja aí, Números 21, versículo 14. O texto diz assim, em Números 21, 14. Números um pouquinho mais para frente, Gênesis, Êxodo, Levítico, aí vem Números. Você fala, nunca vou ler esse número porque eu não gosto de matemática. Não tem nada a ver esse livro com matemática. Na verdade, o nome desse livro, no hebraico, é Midbar. Significa no deserto. Conta a história do povo de Israel no deserto. Não tem nada a ver com matemática, viu, Mateus? Não se anime, não tem equações aqui, contas, nada disso. É uma história, na verdade. E o texto fala assim no versículo 14. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Que livro é esse? Nós não sabemos que livro é esse. Mas esse livro é mencionado, é o livro das guerras do Senhor. E ele é citado aqui por Moisés no livro canônico de Números, mostrando que Moisés, enquanto escrevia a palavra de Deus, usava literatura extra-canônica, ele usava outras fontes. Nós vemos esse mesmo procedimento no Novo Testamento. Se os irmãos olharem, por exemplo, outro exemplo clássico disso, e que nos ajuda a entender a dinâmica da inspiração bíblica, os irmãos podem observar, por exemplo, Tito 1,12. A carta de Paulo a Tito, uma das pastorais. Em Tito 1,12, nós vemos o apóstolo Paulo citando um filósofo de Creta chamado Epimênides de Quinosso. Ele diz assim, Tito 1,12, foi mesmo dentre eles um seu profeta, aqui na realidade um filósofo, que ele chama aqui de profeta, porque proclamava aí uma verdade, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso é uma citação extra-bíblica. E o apóstolo Paulo usou essa fonte, usou essa citação de Epimênides, um filósofo que não era cristão, e ele cita isso aqui na sua carta a Tito, uma carta canônica, uma carta que é a palavra de Deus. O processo de inspiração admite isso. Veja também na carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Penúltimo livro da Bíblia é Judas, que não é o Judas Iscariotes, esse aqui. Esse aqui é o outro Judas, irmão de Jesus e de Tiago. Judas tem um capítulo só, e vocês podem ver no versículo 9 uma citação extra-canônica de uma fonte que não é uma fonte cristã. Ele diz assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Isso aqui é uma alusão ao livro Ascensão de Moisés. Não é um livro bíblico, mas Judas, ele usa esse material para falar acerca de uma verdade que havia nesse livro, ainda que esse livro não fosse um livro canônico, bíblico, não fosse revelação de Deus. Versículo 14 de Judas, isso acontece novamente. No versículo 14 de Judas, diz assim, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Nós vamos estudar mais Enoque nos sermões futuros, porque Enoque é mencionado no capítulo 5 de Gênesis. E o texto diz, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, e aí o texto prossegue, versículo 15 e tudo mais,
citando aqui um outro livro extracanônico, o livro de Enoque, que não é um livro bíblico. E isso então nos ajuda a entender que nesse processo de inspiração, então, Deus usou a inteligência dos escritores, a capacidade de pesquisa, a memória, a análise literária para compor a sua revelação ao homem. Não é que esses livros são inspirados por Deus, mas Deus, no processo de inspiração, fez com que os seus autores, os autores sagrados, buscassem também nesses livros verdades válidas, verdades verdadeiras, coisas santas, sagradas, que estavam ali, e eles então inseriram isso no registro que fizeram, enquanto eram movidos por Deus a isso. Pode ser então que esse livro da genealogia de Adão fosse um livro à parte, e Moisés então usou esse livro à parte para registrar o que vem a seguir aqui até o versículo 32. E o que é importante notar, nesse primeiro momento, no título da genealogia, vamos falar, mas o que tem num título de genealogia? Existe no título da genealogia uma nota de esperança. Você vai falar, pastor, está vendo coisa demais. Não tem nada disso aqui. Como? Como é que pode haver no título dessa genealogia uma nota de esperança? Existe sim, queridos, aqui no título da genealogia, uma nota de esperança. Como? Note bem, isso acontece a partir de um artifício, um recurso literário que é usado aqui. O autor bíblico, ele faz uma escolha. Ele poderia traçar a linhagem de Adão seguindo a genealogia de Caim. Mas a genealogia de Caim, conforme nós já estudamos no capítulo 4, é uma genealogia de desvio, de desgraça, de rebelião, de pecado, de crimes horríveis. Nós vimos tudo isso no capítulo 4. Mas quando, então, o autor Moisés quer registrar a genealogia de Adão, ele não usa a linhagem de Caim como poderia usar. Ele usa a linhagem de Sete. Ele diz que a linhagem de Sete é a genealogia de Adão. Por quê? Porque a linhagem de Sete é uma linhagem santa, é a linhagem dos homens, conforme aprendemos no finalzinho do capítulo 4, é a linhagem dos homens que invocam ao Senhor. Então, o autor Moisés, quando ele quis falar sobre a genealogia de Adão, ele pensou na genealogia de Sete. Quando ele quis colocar um nome para a genealogia de Sete, ele disse, eu vou colocar o nome de genealogia de Adão. Para quê? Para mostrar que existe esperança para toda a humanidade, porque é por meio da genealogia de Sete que haverá a redenção. É na genealogia de Sete que haverá perdão. Quando o autor bíblico quis incutir esperança na história da humanidade, quando ele quis incutir esperança na história dos filhos de Adão, ele pegou a linhagem de Sete, a linhagem santa, e colocou esse título nela. Livro da genealogia de Adão. A genealogia de Adão é esta aqui. É uma genealogia onde há esperança. É uma genealogia onde haverá um dia a redenção. E isso é importante observar pelo seguinte. A esperança, quando nós associamos a palavra esperança àquilo que subjaz o pensamento do autor enquanto ele constrói esse capítulo, o que está presente por trás dessa noção de esperança é a palavra, é a realidade da redenção. Quando Moisés quer sugerir esperança para a humanidade, para os filhos de Adão, e coloca a linhagem de Sete
com esse nome, descendência de Adão, ele quer incutir esperança, colocando por baixo dessa palavra esperança a ideia de redenção. Por essa linhagem, nós vamos experimentar redenção. Se tudo isso puder ser visto aqui, então existe uma forte associação na Escritura entre esperança e livramento. Esperança e redenção. Esperança e perdão. A partir disso, o conceito de esperança não deve ser associado na mente do crente, na mente do homem bíblico. O conceito de esperança não deve ser associado somente à ideia de livramento de problemas. Porque esse conceito de esperança, de livramento de problemas, esse conceito os incrédulos também têm. Quando nós olhamos para a Bíblia, o conceito de esperança está conectado com a ideia de perdão, de livramento do pecado e dos seus efeitos, de redenção, de expiação, do perdão de Deus. Esse conceito é que está ligado à ideia de esperança. Talvez os irmãos estejam dizendo, há muita coisa sendo vista num título só. O pastor está fazendo uma construção aí, que ela parece um pouco artificial. Porque ele pega o título da genealogia da humanidade, de Adão, e o fato desse título estar na linhagem de Sete, ele já vê uma evocação da esperança. E ele já liga essa esperança com a redenção que a linhagem de Sete trará. Talvez seja possível, a gente pode talvez ir longe demais ao fazer isso. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o Novo Testamento, isso que eu falei para os irmãos encontra um apoio muito forte. Se os irmãos olharem, por exemplo, para Hebreus 6, é um texto muito lindo, o texto de Hebreus 6, os versículos 18 a 20. Observem esse texto, Hebreus 6, 18 a 20. É um texto muito bonito. É o finalzinho de Hebreus 6. Todo mundo cita Hebreus 6 para discutir se o homem perde a salvação ou se o homem não perde a salvação. Hebreus 6 é conhecido no debate calvinismo versus arminianismo por causa desse impasse de se o homem perde a salvação ou se o homem não perde a salvação. Mas Hebreus 6 tem no seu finalzinho uma mensagem maravilhosa que está muito acima dessas discussões que nós muitas vezes aí, com as quais muitas vezes nos envolvemos. Veja aí o que diz o versículo 18, 19 e 20. O que dizem esses versículos aí? O texto fala assim, Hebreus 6, diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Esse texto fala que nós, os crentes, temos um forte alento. E que nós, os crentes, já corremos para o refúgio. Nós já estamos protegidos. E estando protegidos, nós experimentamos um forte alento. Por quê? De que estamos protegidos? E por que experimentamos um forte alento? E o texto prossegue, nós vamos chegar nisso. O texto prossegue e diz assim: a fim de lançar mão da esperança proposta. Ele fala da esperança. E na sequência, vejam como ele descreve a esperança. Ele diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Esse texto está dizendo que a esperança que nós temos é algo que prende, que segura, que dá firmeza à nossa alma. A nossa alma não é levada pela correnteza da vida em desespero. A nossa alma não é levada em roldão
pelas ventanias aí que se abatem sobre o mar da nossa vida. Esse texto fala que nós temos uma esperança que é uma âncora para a nossa alma. É um remédio para o nosso coração, nos dá firmeza, nos dá segurança, nos dá forças. É isso que é uma âncora. Se nós não tivéssemos essa âncora da alma, a nossa alma seria levada, a nossa alma seria arrastada, a nossa alma não teria firmeza para suportar nada. Eu me lembro que, muitos anos atrás, quando eu trabalhava, eventualmente, no Seminário Palavra da Vida, quando eu era enviado para estágios de final de ano, eu trabalhei num barco, durante um mês ou mais. E eu me lembro que uma vez eu dormi no barco, e durante a noite, o barco soltou a âncora. E eu dormindo lá dentro. Quando eu acordei, não sabia onde eu estava. Perdido. O barco foi levado, foi sendo levado. Eu não sabia onde eu estava, quando acordei cedo. Fui sair do barco, mas não dá para sair do barco. Estava preso ali o barco, mas a âncora soltou e foi levado. Estava ali, no meio de um canal, de um braço de mar, vazio. Para onde vou? O que eu faço? Que direção eu tomo? Estou aqui perdido. Fui levado, sem âncora. Não estando o barco ancorado, eu fui levado pela maré. Aliás, não houve tempestade nenhuma, não houve nada. Simplesmente estar no barco sem âncora, sem que eu passasse por nenhuma tormenta, já me levou para direções erradas que me deixaram perdido. É assim a vida do incrédulo. O incrédulo, ele não tem forte alento. Como diz o versículo 18, ele não tem forte alento, porque ele não correu para o refúgio, que é a cruz de Cristo. Ele não correu para o refúgio, que é o Senhor, o Redentor, ele não correu para isso. Então ele não tem forte alento. E ele não tem essas coisas porque ele não tem esperança, que é a âncora da alma. E não tendo a esperança, que é a âncora da alma, ele vaga, ele é levado. Ele está perdido. Ele não sabe qual é a direção a tomar. Ele não sabe qual é o rumo que ele tem que tomar. Ele vive com medo. Ele não sabe onde o barco dele vai dar, onde a vida dele vai parar. Ele não tem uma bússola e não tem segurança nenhuma, nem mesmo no dia a dia comum. Ele não tem isso. Mas os crentes, diz aqui o texto, os crentes têm isso. Eles têm esse refúgio. Eles têm alento, porque eles têm uma esperança, e essa esperança é uma âncora da alma. Agora vejam bem, prestem atenção no versículo, porque o versículo não termina aqui. Se os irmãos olharem o versículo 19, o texto fala que essa alma, essa âncora, está presa num lugar. Onde essa âncora está presa? O texto fala que ela penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é uma alusão à obra redentora de Cristo. Cristo, como sacerdote, ofereceu o seu sangue diante de Deus. O texto está dizendo que essa âncora da alma, ela está presa onde? Ela está presa no sacrifício de Jesus. É isso que nos traz refúgio, é isso que nos traz alento. A nossa esperança está nisso. Quando nós passamos por problemas e por dificuldades, nós não temos só a esperança do problema passar. Nós temos esperança de perdão e de vida eterna. Estamos num hospital, doentes, morrendo. Nós temos esperança. Mas não é a esperança só de sair do hospital. É a esperança sólida, firme, é a âncora da alma, que me dá garantia de que eu tenho perdão de Deus. Deus me perdoou, haja o que houver. Eu tenho alento, porque eu estou protegido por um refúgio. A minha alma está segura, porque a esperança que eu tenho está presa na cruz, que não se abala. No sacrifício que Ele fez, está presa lá. Eu tenho perdão, eu viverei eternamente. Isso me traz alento, é o meu refúgio, é a minha esperança.
Não é esperança só de receber alta. Não é esperança só de ser curado. É a esperança certa e segura do perdão de Deus. Tudo vai passar um dia. Tudo vai acabar um dia. Os nossos problemas financeiros, meus queridos, os nossos problemas financeiros, e todos nós temos, vivemos num país difícil, eles vão acabar um dia. Todos vão acabar. Nós partiremos daqui. Todos os seus problemas financeiros vão ser herdados por seus filhos. Fiquem tranquilos. Fiquem sossegados. Eles vão cuidar disso. Todos os seus problemas de saúde serão solucionados totalmente naquele dia. Todos eles. Você não terá que tomar mais remédio nenhum. Hoje eu tomo 2 remédios, caros. Não tomava nenhum antigamente, agora tomo 2. O pastor Thomas já perdeu a conta de quantos remédios ele toma para as costas dele. Eu sei que com o passar do tempo eu vou tomar mais remédios. Eu vou ter que andar com uma caixinha cheia de remédios. Todos nós assim, todos nós somos assim. Mas tudo isso vai acabar um dia. A diferença é que nós, os crentes, temos uma esperança. E essa esperança é a esperança baseada no que Cristo fez por nós ao derramar seu sangue. Nós temos o perdão. E o conceito bíblico de esperança está ligado a isso, a perdão. Se você está me ouvindo agora, aqui ou na sua casa, se você não tem perdão, você também não tem esperança. Não há como ter esperança sem ter perdão. E o título da genealogia que está diante de nós evoca longínquamente essa ideia. A esperança para a genealogia de Adão. Por quê? Porque a linhagem que vem a seguir é a linhagem em que há perdão. Esse é o título da genealogia. A genealogia se chama O Livro da Genealogia de Adão. E agora nós vamos olhar a segunda parte. A segunda parte é o prólogo da genealogia. Os irmãos vão ver o prólogo. É um prólogo simples. Ele é composto por algumas afirmações. Os irmãos vão ver que ele faz uma alusão. O prólogo diz assim: no dia em que Deus criou o homem. É uma alusão ao capítulo 1, a partir do versículo 16. Essa frasezinha, no dia em que Deus criou o homem, ela se repete no finalzinho do prólogo. Veja aí, o versículo 1 diz: no dia em que Deus criou o homem. E aí vejam o finalzinho do versículo 2: no dia em que foram criados. É uma repetição. A frase é dita 2 vezes. Por quê? Porque esse prólogo é um sanduíche. É um sanduíche. Tem aqui uma fatia de pão e no final outra fatia de pão. E nós temos no meio o recheio. E esse recheio que está entre essas 2 fatias, a fatia se chama no dia em que Deus criou o homem, e a segunda fatia, no dia em que foram criados. São as 2 fatias. É o sanduíche, é o prólogo sanduíche, é o prólogo Burger King. É assim que funciona. Tem esse sanduíche aí. Agora, nós temos que olhar, tendo percebido esse esqueminha de sanduíche, que não é por acaso. Moisés pensou fazer isso, ele fez isso porque ele quis fazer. Ele é um excelente escritor, ele usa esses recursos, e ele então coloca o recheio desse sanduíche. E o recheio desse sanduíche é nada mais, nada menos do que a visão que a descendência de Sete tem do mundo e da vida. E se nós somos homens que, como os filhos de Sete, invocam ao Senhor, nós temos que pegar esse recheio desse sanduíche, as verdades que estão entre uma fatia e outra. Nós temos que pegar essas verdades e fazer dessas verdades o nosso alimento.
Temos que fazer desse recheio o nosso modo de pensar, a nossa visão de vida. Quando o autor Moisés inseriu esse recheio aqui, junto à genealogia de Sete, ele estava dizendo: os homens de Sete, os descendentes de Sete, a linhagem santa, crê nisso aqui. A linhagem santa é marcada por essa forma de pensamento. A linhagem santa tem uma base filosófica. A linhagem santa tem uma visão de mundo e da vida. E essa visão de mundo e da vida, ela está resumida no recheio desse sanduíche que vemos aqui. Vamos então olhar para esse recheio. Os irmãos veem aí, no finalzinho do versículo 1, a primeira fatia. Já viram a segunda fatia no final do versículo 2, desse sanduíche, sanduíche literário que nós temos aqui. As fatias se chamam no dia em que foram criados, ou no dia em que Deus criou o homem. A primeira fatia e a segunda estão aí. E aí nós temos então o recheio. E o recheio começa assim: a semelhança de Deus o fez. Como começa o recheio desse sanduíche teológico, desse sanduíche ideológico, desse sanduíche que deve compor, é um sanduíche mental, deve compor o nosso pensamento. Como ele começa? É importante aprendermos como ele começa, porque nós sim. Pode pegar. Desculpe, irmãos. Desculpem aí. Às vezes a lanchonete às vezes não produz direito os seus sanduíches aqui. Ok. Mas vamos prosseguir então. Eu acho que estava mal conectado aqui na base, e eu não toquei nisso aqui. Os irmãos sabem que eu nunca quebro nada aqui em cima. Mas realmente eu não toquei aqui. Mas não sei o que aconteceu. Estou brincando, os visitantes, é que um dia eu quebrei o púlpito. Eu dei um soco aqui, arrebentou tudo, caiu tudo. Foi um caos total. Ainda bem que o pessoal da transmissão lá cortou, fez tudo, né, para eu parecer comportado, né? E aí fizeram uma edição no vídeo e não aparece esse lugar nenhum, ninguém sabe disso, né? Só o pastor Thomas tem o vídeo escondido e ele que me chantageia às vezes, né? Ele fala: eu tenho vídeo, eu vou soltar esse vídeo, está lá na mão dele lá, né? Então, mas hoje não foi o caso, hoje eu não quebrei nada aqui, os irmãos sabem disso, os irmãos viram aí. Muito bem, eu estava falando aí desse sanduíche ideológico que deve compor a mentalidade dos descendentes espirituais de Sete. Todo homem que invoca o Senhor, todo homem que é da linhagem da redenção, todo homem que é da linhagem da piedade, todo homem, ele constrói a sua vida, ele tem uma visão de mundo marcada por esses elementos aqui. Então observem com atenção primeiro nós já lemos aqui, o texto diz: Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O que isso representa para nós? Bem, em primeiro lugar, a linhagem de Sete, os descendentes espirituais de Adão, de Sete, os homens piedosos que temem a Deus, eles creem que a sua dignidade procede do fato de terem sido criados por Deus. Nós não somos evolucionistas,
Nós não cremos que viemos do macaco, que nós somos ratos falantes, ratos sem rabo, macaco sem rabo, macaco falante. Não cremos nisso. Nós cremos que nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso confere ao homem, a cada ser humano, um grau de dignidade extraordinário. Nós, o povo que invoca o nome do Senhor, quando olhamos para o indivíduo, independentemente da sua condição social, independentemente da sua formação intelectual, nós olhamos para esse indivíduo e enxergamos nesse indivíduo a imagem e semelhança de Deus, e por isso nós o respeitamos, nós o protegemos, nós o amamos, independentemente da sua fé, independentemente da cor da sua pele, independentemente da sua formação, seja ela qual for, a sua origem, a sua linhagem, não importa. Nós olhamos para as pessoas e vemos nelas dignidade, porque elas são imagem e semelhança de Deus, e isso os homens do mundo não têm. Os homens do mundo, eles não incluem esse fator, esse ingrediente mental, esse ingrediente ideológico no sanduíche do seu pensamento. Eles não pensam assim. E o grande problema, então, da filosofia e da ética ateísta é que os homens não encontram uma base para a dignidade humana. Qual é a base da dignidade humana? Os filósofos ateus não conseguem descobrir um fundamento filosófico para dizer o homem é digno. Existe uma filósofa que é bem conhecida no meio acadêmico, é uma filósofa judia, ela é alemã de origem judaica, o nome dela é Hannah Arendt. Não sei quantos já ouviram falar de Hannah Arendt. Ela é muito conhecida no contexto filosófico, no contexto acadêmico, no contexto universitário. Eu tenho aqui as datas de nascimento e morte dela. Ela nasceu em 1906, morreu em 1975, é uma filósofa contemporânea. Olha o que ela diz. Ela diz que a dignidade humana reside no potencial que o homem tem para fazer escolhas éticas e mudar o mundo. Por que eu sou digno? Diz ela. Porque eu sou capaz de fazer escolhas éticas e sou capaz de, com isso, mudar o mundo. É isso. Lindo. Mas e se eu perder a minha capacidade de fazer escolhas éticas? E se eu perder a minha habilidade de influenciar o mundo? O que acontece com a minha dignidade? Se nós levarmos isso adiante, nós diremos que pessoas em estado vegetativo perderam a sua dignidade. Os irmãos conhecem o estado da minha mãe. Todos aqui acompanham, oram por ela. Ela tem demência progressiva e Alzheimer. Não conhece ninguém, não me conhece. Não conhece ninguém, fica deitada numa cama o tempo todo ali. Onde está a dignidade da minha mãe, da dona Nena, da irmã Nena? Onde está a dignidade dela como ser humano? Segundo essa concepção, ela perdeu essa dignidade. Ela não pode fazer escolhas éticas e nem tem capacidade de influenciar mais o mundo. Onde está a dignidade de uma criança dentro do ventre de sua mãe? Onde está? Essa criança não tem capacidade de fazer escolhas éticas. Ela não tem a habilidade de tomar decisões para mudar, para influenciar e alterar o mundo ao seu redor. Onde está a dignidade dessa criança, da vida intrauterina? Onde está a dignidade desses seres humanos? Desaparecem de acordo com essa visão. Mas a filosofia do mundo, ela vai oferecendo essas respostas. Eles precisam de uma base ética para que eu respeite vocês e vocês me respeitem. Por que eu tenho que respeitar o ser humano? Porque ele é digno. Porque ele é digno. Deus não existe. Ele é um macaco desenvolvido. O homem é um rato sem rabo. É um rato falante. É isso que ele é. Um rato tamanho família. É isso que ele é. É um rato grandão. Que fala. Aliás, isso nem deveria ser muito bom. Se ficasse de boca fechada, seria melhor. Mas ele é um rato que fala. É isso que ele é. Onde está então a sua dignidade? Hannah Arendt oferece essa resposta. Nos dias atuais,
Um filósofo extremamente popular, você encontra livros dele naquelas livrarias que tem no metrô. É Friedrich Nietzsche. Já ouviram falar de Friedrich Nietzsche? Ele é extremamente popular entre os estudantes jovens de filosofia. Ele é muito popular. Todos gostam de Friedrich Nietzsche, os jovens ateus. Aliás, se você quiser parecer inteligente na universidade, é só você falar que você é ateu. Você pode tirar 0 em tudo. Pode tirar 0 em tudo. Pode confundir as coisas, ser a pessoa mais estúpida da Terra. Mas se você disser na universidade que você é ateu, todo mundo vai achar que você é inteligente. É o caminho é o atalho mais rápido para você conquistar o respeito das pessoas na universidade, dizendo que você é ateu. Você pode ser um jumento, uma pessoa que pensa que é um ovo cozido, mas se você falar que é ateu, você vai ser respeitado. Então, Friedrich Nietzsche era ateu. E sendo ateu, ele levou o seu ateísmo às últimas consequências. É assustador o ateísmo de Friedrich Nietzsche. E algum tempo atrás, eu tive a infelicidade de ler um dos seus livros, talvez o seu livro mais famoso. O nome desse livro é Assim Falou Zaratustra, é o nome do livro. Uma experiência amarga, eu me arrependo muito de ter lido esse livro. Ele serviu talvez no frio para acender a lareira de casa, né? É um livro, não leia esse livro. Eu sei que eu falo os nomes dos livros aqui, muita gente corre, compra o livro e lê rapidinho, e isso é bom, é joia ver os jovens. Eu já sei de jovens que compraram a Revolução dos Bichos, e já leram a Revolução dos Bichos, ficaram fã do porco Napoleão, né, e tal. Outros leram 1984, também, de George Orwell, porque eu falei aqui. Outros leram os livros de Flávio José, que eu mencionei aqui. É joia, eu acho bacana isso, porque é importante que o púlpito também sirva de estímulo intelectual para a juventude e para os irmãos em geral. Nós temos que ter uma igreja inteligente, pessoas que sabem as coisas, que leem bastante, isso é importante. Mas eu não aconselho a ler o livro do Nietzsche, a não ser que você queira crescer aí no conhecimento geral das coisas, mas é um livro chato, é um livro pesado, é um livro revoltante também. O nome é Assim Falou Zaratustra. Ele tem outros livros, mas eu confesso, eu não tive mais coragem de ler mais nenhum. Depois que eu li esse, eu falei, isso aqui eu não vou ler mais esse homem. E li o livro aí, Assim Falou Zaratustra. No livro Assim Falou Zaratustra, o que o Nietzsche fala? O Nietzsche diz o seguinte: o homem não tem dignidade nenhuma. Veja como ele é coerente. Ele diz o seguinte: o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Ele é isso. Existe numa ponta dessa corda o animal, e na outra ponta o super-homem. O que o homem é? O homem é a corda. E ele como corda, ele não tem dignidade nenhuma, mas ele pode, a dignidade dele, se é que podemos dizer isso, ela está no fato dele poder transpor a condição de corda e se tornar o super-homem. Quando eu falo super-homem, não é o Clark Kent, não é isso aí. O super-homem é o homem totalmente livre de padrões morais. Dá para acreditar nisso? Esse é o super-homem. O super-homem é o homem totalmente livre de padrões morais. Esse é o super-homem, porque ele se realiza. Ele se torna realmente humano, e aí sim ele se tornará digno. Agora, nesse instante, o homem não é digno. Ele será digno um dia, quando ele deixar de ser essa corda entre o animal e o super-homem, e se tornar efetivamente o super-homem, livre, voando, longe de qualquer conceito moral que existe hoje em dia. Mas esse homem é um monstro. Nietzsche é um monstro. Mas ele é um dos filósofos mais populares nos dias de hoje. Eu vou ler aqui para vocês algumas anotações que eu fiz. Eu fui fazer algumas palestras sobre a dignidade humana numa faculdade, e eu enumerei algumas verdades extraídas do pensamento de Nietzsche. Eu resumi mais ou menos assim. O homem deve ser concebido em termos de possibilidade, ser um super-homem um dia.
Esta possibilidade só se realizará se ele for liberto da moral tradicional cristã. Nietzsche odeia o cristianismo e der vazão aos seus instintos vitais. Liberdade. Vamos dar vazão aos nossos instintos vitais. E aí prossegue. A moral tradicional cristã criou valores baseados na debilidade e na igualdade. Por que eu respeito você? Porque você é igual a mim. Todos os homens são iguais, então tem que respeitar todos os homens. Ele fala, os homens não são iguais. A moral sadia só o será se for baseada nos instintos. Quais? Ganância, inveja, ódio. Você acredita nisso, que ele escreveu isso? Mas é isso. A moral sadia é construída sobre ganância, inveja, ódio, na força dos impulsos, na espontaneidade biológica sem limites. Sabe o que é espontaneidade biológica sem limites? Sabe o que é isso? Orgia, devassidão sexual. É isso. Essa é a moral. Essa moral levará o indivíduo ao ideal do super-homem. Aí ele terá dignidade. A crença no hipotético super-homem justifica o desprezo pela humanidade presente. Essa humanidade aqui, especialmente os cristãos, não valem nada, são desprezíveis. Onde os seres humanos são apenas meios, ou às vezes obstáculos. Nós somos até obstáculos, e mais, ele diz, obstáculos para que devem ser destruídos. Se você é um pregador da moral cristã, você é um obstáculo para o homem se aperfeiçoar. Você deve ser destruído. Ele faz uma crítica severa ao cristianismo. Ele diz o seguinte, eu estou falando para os irmãos, não estou falando de um filósofo de décadas atrás, nada disso. Eu estou falando de um homem atual. Esse, como eu disse para vocês, é o filósofo mais popular da atualidade. Os jovens estudam, gostam dele, admiram-no. Vejam, esse filósofo foi estudado nas universidades dos seus filhos aprendem sobre ele. Vejam, ele fala assim, a visão de Nietzsche sobre o cristianismo, ele fala assim, para Jesus os homens tinham o mesmo valor, eram iguais os homens para Jesus, e também direitos iguais. E ele chama isso de moral de rebanho. Ele fala que isso é moral de rebanho. Advinda de uma classe submissa. O rebanho, né? O rebanho segue tudo junto, tudo igual, a mesma coisa. Disso aí veio a democracia. A democracia veio da ideia cristã de que todos os homens são iguais. Então ele não gosta da democracia. Ele prossegue. O triunfo de Cristo foi o começo da democracia. Esta democracia é má, pois promove a elevação de todos, impedindo o desenvolvimento dos mais fortes. A democracia deve, portanto, ser erradicada o quanto antes. Para isso, porém, é preciso destruir o cristianismo em suas concepções do homem. Acabar com a religião cristã. Para com isso acabarmos com a democracia, porque os homens não são iguais, são diferentes, um é superior ao outro. O conceito de igualdade deve ser aniquilado. Os homens não são iguais. O processo de evolução, e aqui Nietzsche abraça Darwin. Nietzsche e Darwin abraçados, de mãozinha dada, os dois. O processo de evolução envolve a utilização da classe inferior pela superior. Isso prova que a natureza abomina a igualdade. Se noções de igualdade forem mantidas, o caminho para uma nova raça não será aberto. Eu tenho a impressão que Nietzsche é o pai de Hitler. Nietzsche é o pai de Hitler. Esse homem, ele entende que a dignidade humana está nisso, em um dia poder se tornar, o homem poder se tornar, um homem capaz de matar,
de adulterar, de viver em promiscuidade, de fazer qualquer coisa, sem sentir nenhum grau de culpa, aí sim, ele será um homem digno. E é essa mentalidade que está sendo construída na cabeça dos nossos jovens hoje em dia. É a visão nietzschiana de mundo. Mas nós somos os descendentes espirituais de Sete. Nós não. Nós não. Nós não pensamos assim. Isso para nós causa um terrível desconforto. Nós odiamos esse pensamento. Nós abominamos tudo isso aqui. Nós somos a linhagem espiritual de Sete. E sendo dessa linhagem, nós cremos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E nisso reside a dignidade do ser humano. Eu olho para cada pessoa deste mundo e eu devo respeitá-la. Ah, mas é um pecador perverso. Eu devo respeitá-lo. Talvez reprovar, sim, os seus atos. Mas olhar para essa pessoa como alguém digna do meu respeito, do meu amor, da minha proteção. Não importa nenhuma outra circunstância, nenhum outro elemento intrínseco ligado a ela. O fato é que ela é imagem e semelhança de Deus. Ela pode estar no hospital, sem falar nada, sem poder se mover. Pode estar dentro do ventre da mãe. Ela tem dignidade. Ela é imagem e semelhança de Deus. A minha mãe naquele leito, sem conhecer seu esposo, sem me conhecer, sem poder fazer nada, sem poder sequer se levantar. Ela é digna do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso respeito, da nossa proteção, porque ela é imagem e semelhança de Deus. E essa é a mentalidade do povo que invoca o nome do Senhor. Mas o recheio continua. E o recheio tem um elemento óbvio, talvez profético. Quando o recheio foi colocado aqui, talvez naqueles dias isso fosse um recheio muito normal, um recheio óbvio. Mas talvez os homens da época não soubessem a relevância que esse recheio teria hoje. O texto diz no versículo 2: homem e mulher os criou. Nós acreditamos que há homens e mulheres. Sabiam disso? É óbvio. Nós acreditamos que há homens e mulheres. São diferentes. Na nossa cosmovisão, homem, mulher. Não há um mulher-homem. Ou um homem-mulher. Existe isso? Não, nem a palavra, nem a realidade. Não existe isso. Na concepção, na cosmovisão dos homens que invocam ao Senhor, o homem é um homem, a mulher é uma mulher. No conceito bíblico, sexo é uma realidade fortemente corporal. É uma realidade fortemente ligada à forma física. Deus fez o homem, é uma forma física, é um corpo masculino. E Deus fez a mulher, é uma forma física, é um corpo feminino. E isso deve nos ajudar a ver o mundo ao nosso redor também. Porque hoje em dia, naqueles dias não, mas isso tem sido extremamente útil. Eu acho que até a colocação disso aqui é algo profético. Eu acho que quando Moisés colocou aqui, ele não sabia, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, estava colocando isso aqui para realçar para os homens dos nossos dias essa distinção, que Deus fez homem e Deus fez mulher. E eles são distintos. Não existe como querem incutir na nossa cabeça, não existe uma mulher num corpo de homem. Isso não existe. E não existe um homem dentro de um corpo de mulher. Você é aquilo que seu corpo é. Você é aquilo que o seu corpo mostra que você é. Se eu disser, eu sou um pássaro,
Isso não muda nada. Mas eu gosto de alpiste. Isso não muda nada. Você é apenas um homem que gosta de alpiste. Isso não muda o fato de você ser alguém do sexo masculino. Não importam os seus desejos, não importam os seus gostos, suas preferências, suas orientações. Essa é uma questão moral, não é uma questão biológica, não é uma questão ligada à sexualidade da pessoa. Porque esse conceito é fortemente corporal. Eu sou um homem, porque eu tenho um corpo de homem. E as mulheres são mulheres, porque elas têm um corpo de mulher. E não há como mudar isso. Não há. Mutilações não alteram isso. Enxertos e operações não mudam essa realidade. Eu li nessa semana, alguns irmãos, uns 2 irmãos mandaram para mim um link. Eu não acreditei. Eu adoeço, eu vou morrer cedo. Eu adoeço. Eu li o artigo enviado por esses irmãos. 2 irmãos mandaram para mim o mesmo artigo. Só querem o meu mal, só pode ser. É um conluio. Eles mandaram para mim um link do site UOL Estilo, é o nome do site, e fala de uma mulher transgênera. Uma mulher transgênera é um homem que diz que é mulher. Ele sente que ele é mulher. Ele olha para si e ele fala: eu tenho um corpo de homem, mas eu não sou um homem. Eu sou uma mulher, mas o meu corpo é masculino. Eu nasci no corpo errado. Eu nasci num corpo errado. Eu sou uma mulher num corpo de homem. E essa mulher, esse moço, que se diz mulher, ou que diz que é mulher, ele é pastor, agora ele é uma pastora. Eu não entendo a conexão disso com o cristianismo. Eu não sei por que existe essa insistência de conectar esses desvios ao cristianismo. Me parece uma obra satânica, me parece algo blasfemo. Parece que o objetivo não é só a degradação moral. Parece que o objetivo também é o ataque à fé. Não é só a afronta moral, é a afronta da fé, da religião. Das verdades bíblicas. Eu não posso só me degradar, eu quero degradar a fé também, a palavra de Deus eu quero degradar. Parece que há isso nessas pessoas, em algumas delas, parece que há isso. Essa mulher transgênera, ela é pastora e ela é mãe de 2 crianças. E ela narra a sua história nesse link. Ela mudou o nome dela e tudo mais. Ela sendo homossexual, começou a namorar com outro homossexual, um outro homem, e, no entanto, ele um dia se viu, nem sei como falar, ele, não entendo mais nada, não sei, né? A nossa linguagem não consegue se ajustar a essas coisas, né? Ele teve que dizer para o namorado gay que era mulher. E isso seria um grande impacto, porque o gay gosta de homem. Aquele gay gostava de homem. E ele dizendo para o namorado gay que ele não era ele era ela, isso poderia gerar uma confusão no relacionamento desse casal. Então passou por um grande dilema aí. Então ele chegou para o outro ele e disse: olha, eu pareço homem, não pareço? Você gosta de mim porque eu sou homem, não é verdade? Sim, mas eu tenho uma surpresa para você. Eu não sou homem, eu sou mulher. E agora você vê o que quer fazer. Talvez tenha que acabar o relacionamento, né? Ele disse: não, esse tipo de mulher aí até que vai. Então não tem problema. E não teve problema nenhum, conseguiram dar continuidade, mesmo ele sendo ela, isso não abalou o relacionamento do casal e foram em frente. E um dia foram a uma igreja e viram nessa igreja uma drag queen. Drag queen é um travesti.
né? É um travesti escandaloso, né? Enfim, mas esse drag queen estava dirigindo louvor. E ela, não sei o que. É muito difícil. Ele viu vários casais homossexuais de mãos dadas, orando juntos. E foi muito tocante aquilo. Ela disse: eu aqui encontrei o meu lugar. E permaneceu nessa igreja, foi consagrada ao ministério pastoral, é uma pastora, pastora, está lá, realizando seu trabalho. E o que mais me chamou a atenção no final dessa matéria, né, isso é tão fora da nossa realidade, é tão terrível isso. Nós olhamos, estranhamos, nós rimos do modo como isso é esdrúxulo, mas se nós olharmos com carinho, isso pesa no coração da gente, isso nos entristece, né? Especialmente pelo fim da reportagem, porque no fim da reportagem ela diz o seguinte: olha, eu sempre quis adotar uma criança assim, uma criança igual a mim. E ela descobriu que havia no Nordeste, uma juíza ligou para ela e avisou: olha, eu tenho aqui um menino que é menina. Ele também é um menino, ele também é uma menina que nasceu num corpo errado. Então você poderia adotá-la para educar esse menino. Ela adotou então o menino. Pela foto que eu tenho aqui, é um garotinho de 7 ou 8 anos. Ela adotou esse menino, mudou o nome do menino para Ana, ficou sendo o nome do menino. E esse menino então aparece aqui na foto com uma correntinha e batom. E ela diz aqui que está educando esse menininho como uma menina, porque na realidade é isso que ele é uma menininha. Ele tem um corpo de garoto, mas na verdade é menininha. E ele houve uma grande alegria aqui, ela expressa uma grande alegria porque conseguiu ter o reconhecimento jurídico do menino como menina. Ele foi registrado como mulher na certidão de nascimento. Ele agora é uma mulher. E termina o artigo em que esse transexual, esse homem que diz ser mulher, ele termina dizendo: e nada me deixa mais feliz do que saber que ela, que é esse menininho, vai poder viver a infância e a adolescência com a paz de poder ser quem ela é, sem preconceitos e medo, e com a bênção de Deus, que agora eu sei que ama a nós, todos nós, do jeitinho que nós somos. Nós viveremos sob a bênção de Deus, que nos ama, do jeitinho que nós somos. Então, o artigo termina com essa notinha de um Deus que olha para isso e diz: olha, vocês têm a minha bênção. Nós não sabemos medir isso, nós não encontramos palavras no nosso vocabulário para avaliar isso. O que nós dizemos é que isso é uma promiscuidade inominável. Nós dizemos que isso é algo criminoso e absurdo. Não há como isso entrar na nossa cabeça. Não há como isso entrar na nossa cabeça. É impossível que nós olhemos para isso e olhemos para isso com naturalidade. O que vemos aqui é somente isso. É uma promiscuidade coberta com uma linguagem de piedade e de santidade, que tenta justificar essa mesma promiscuidade. Nós sabemos que essas pessoas que se entregam a esse tipo de transformações e esse tipo de discurso, essas pessoas sofrem terrivelmente. Existe um site nos Estados Unidos chamado Sex Change Regret. É o nome do site, é tudo junto, se você quiser visitar o site, sexchangeregret.com,
.com, como falam os americanos, né? Então você acessa esse site e você tem lá o dono do site, é alguém que passou por essa experiência e se arrependeu da mudança de sexo, coisa que ele fez, se arrependeu, e ele ajuda pessoas que têm esses problemas. E então ele dá informações dizendo que a pessoa que não aceita o seu corpo como sendo um corpo masculino ou feminino, isso gera infelicidade, frustração, confusão e um alto número de suicídios. É muito importante frisar isso, um alto número de suicídios. Por que esses desvios acontecem no mundo que nos cerca? Por que nós temos que descer ao básico e dizer, isto é um homem e isto é uma mulher? Não importa o que você sinta, o que você pense. O seu corpo define se você é um homem ou se você é uma mulher. É comum jovenzinhos, juniores, crianças, muitas vezes terem dificuldades com a sua sexualidade, com a sua conceituação. E num mundo como esse, elas podem ser facilmente enganadas em meio a essas confusões. Nós, os pais, temos que dizer, você é uma menina, não importa o que você sinta ou pense, não importam suas dúvidas, você é uma menina, porque menina ou ser menino é um conceito físico, corporal, não é um conceito mental, é um conceito corporal. Quando a Simone estava grávida da Isabela, nós queríamos um menino. Tínhamos até o nome, ia se chamar Guilherme. Guilherme nunca veio. Tentamos o segundo Guilherme, não veio, veio a Helena. Tentamos o terceiro, veio a Sofia. Como só vinha filha, ficou com esse nome, vocês não sabem da história, né? Ficou só Fia, porque só vinha Fia, não vinha filho nenhum, só Fia. Então, o Guilherme nunca nasceu. Mas no dia em que fizemos a primeira ultrassonografia, no dia que fizemos a primeira ultrassonografia, a médica disse, quer saber o sexo? Sim, a menina. A Simone começou a chorar. Eu queria um menino. E chorou. Tive que consolar a Simone, não, mas menina também é legal. Dá uma chance, né? Vamos em frente. A menina também é joia. E tive que consolar a Simone lá e tal, ela estava internada nessa época, teve um probleminha na gravidez. E o médico, quando a Simone disse, mas eu queria um menino. O médico, não sei se era crente ou não, ele disse assim, senhora, isso quem define é Deus. Quem define se é menino ou menino é Deus. Essa é a mentalidade da linhagem de Sete. Eles pensam assim. Aparece alguém vestido de mulher, é um homem. É um homem. Você é um homem. Você é um homem com roupa de mulher. Você é um homem. Aparece um homem que passou por uma cirurgia de mudança de sexo. Você é um homem mutilado. Você é um eunuco. Mas continua sendo um homem. Eu sou mulher, mas eu tenho atração por mulher. Você é uma mulher com problemas emocionais, mas continua sendo uma mulher. Essa é a mentalidade dos filhos de Sete. Há uma distinção, homem e mulher. E isso nos ajuda a vivermos bem neste mundo, sem essas frustrações e infelicidades que experimentam as pessoas que não sabem dessas coisas. Mas o sanduíche continua e tem mais um ingrediente no recheio. O texto diz assim, homem e mulher os criou e os abençoou. O que nós temos aqui? Nós temos aqui mais um elemento para o pensamento do homem redimido. No pensamento do homem redimido, Deus é a fonte de todo bem. Tudo que temos, tudo, Deus é a fonte de todo bem, de todas as bênçãos, todas. João Batista disse, o que o homem tem que não tenha recebido? O que o homem possui que não tenha sido dado do céu? Nós aprendemos em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto,
vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17 realça isso para condenar a ideia de astrologia que existia em seu tempo. Esses dias chegou no nosso WhatsApp, no Ore Por Mim, chegou por engano, uma criança lá mandou uma mensagem de horóscopo para nós. É um horóscopo visto, o horóscopo da mulher visto por um homem, alguma coisa assim. Não leia aquilo. Foi mandado por engano, uma criança lá, acho que apertou o botão e mandou, mas eu fui ver meu signo, mas não bateu, enfim. Mas enfim, o nosso bem não procede do movimento dos astros. Não é a posição dos astros que define o nosso bem, a nossa felicidade, as nossas bênçãos. Não, isso é superstição tola, é estupidez. Tiago disse, nós somos servos do Pai das luzes, do Pai dos astros. Os astros se movimentam, mas o Pai das luzes, ele não se movimenta, não há variação nele, e é Ele a fonte do nosso bem. Nós não cremos que Maria seja a fonte do nosso bem. Nós vemos num país que tem uma tradição católica muito forte, e nós admiramos a figura de Maria, nós respeitamos a figura de Maria. Maria é um dos grandes exemplos na Bíblia de consagração. Toda mulher deveria imitar Maria, todo homem deveria imitar Maria. Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela sabia que sofreria as consequências sociais de uma gravidez como aquela, mas ela diz, eis aqui a serva do Senhor, estou aqui, que a vontade dele seja feita na minha vida. Eu pago o preço de fazer a sua vontade, mas estou disposta, minha vida é dele, estou consagrada a ele. Maria é um exemplo para nós, temos que respeitá-la e imitá-la, mas nós não podemos divinizá-la. Nós não podemos crer que Maria é cheia de graça. Ela foi agraciada, mas ela não é cheia de graça. Ela não é fonte de bênçãos para nós. Não podemos cultuá-la, adorá-la, orar para ela, invocando a sua ajuda. Não podemos fazer isso. A nossa única fonte de bênçãos é Deus. Não podemos orar para os santos, para os anjos, acender velas para os santos, acender velas para os anjos, esperando receber bênçãos deles. Não podemos fazer nada disso. A gente vê nas ruas, antigamente tinha bastante, agradeço a Santo Expedito a graça recebida. E Santo Expedito, não sei que santo que é esse, acho que é o santo das causas perdidas, não sei. É o das causas impossíveis. Das causas impossíveis. Então os jovens aqui querem arrumar uma namorada, é Santo Expedito é a saída. É o único jeito, para alguns é o único jeito, é Santo Expedito. Nós não cremos nessas coisas, não cremos nisso. Nós cremos que Deus é a fonte de todo bem, é das suas mãos que sai todo bem. Quando nós vemos, e Deus os abençoou, aqui, a bênção aqui era dar uma linhagem, uma descendência, mas nós aprendemos, Deus é a fonte de todo bem. Tudo que temos, tudo procede dEle. Ele concede tudo aquilo que alegra o nosso coração vem dEle. E por isso nós olhamos para o nosso Deus com as mãos estendidas, dizendo, Senhor, olha. Dizem que os judeus, quando oravam, levantavam as mãos. Por que eles levantavam as mãos? Nós não sabemos ao certo porque eles levantavam as mãos. Mas uma das teorias é a seguinte, eles levantavam as mãos para dizer, Senhor, olha o que eu tenho nas mãos. Eu não tenho nada. E as suas mãos estão cheias. As minhas estão vazias. Por favor, coloca nas minhas mãos as tuas bênçãos. Dá-me. Estou estendendo as mãos para o Senhor. Socorro. Dá-me aquilo de que preciso. O Senhor é a fonte de todo bem. Eu sou um descendente espiritual de Sete. Eu sou da linhagem dos homens que invocam o Senhor. Estou invocando agora, porque sei que o Senhor é a fonte de todo bem. Eu não recorro a nada, não recorro a artifícios, não recorro a eventuais personagens religiosos para obter nada. Eu recorro somente ao Senhor. Eu sou da linhagem dos homens que invocam ao Senhor. Essa é a minha mentalidade, essa é a minha visão de mundo. Só o Senhor é a fonte de todo bem e ninguém mais. E finalmente,
nesse recheio literário, tem mais um ingrediente, e esse ingrediente está no finalzinho do versículo 2, que diz assim: e lhes chamou pelo nome de Adão, ou lhes chamou pelo nome de humanidade. O que significa? No livro de Gênesis, dar nome a alguém é sinal de autoridade. Quem dá nome exerce autoridade. O que aprendemos aqui é que na mentalidade dos filhos de Sete, eles entendem, na sua mente, eles entendem que Deus é a autoridade suprema, é o Senhor Supremo em toda a terra. Ele está acima de todos os governantes, Ele está acima de todos os reis e príncipes e governadores. Ele é a autoridade máxima, soberana, inviolável, inatacável de toda a terra. O mundo não entende assim. O mundo tirou o Deus do trono e o matou no seu coração. Mas nós que somos a linhagem espiritual de Sete, nós que somos os homens que invocam ao Senhor, nós entendemos: há um rei no universo. E nós devemos obedecê-lo, amá-lo, servi-lo e honrá-lo. E é assim que deve ser a nossa vida, regida por esses elementos que estão aí no recheio desse sanduíche literário. Um desses elementos, o elemento final é esse: há um rei celeste, há um Senhor soberano governando tudo, e eu devo obedecê-lo, amá-lo, honrá-lo, reverenciá-lo e servi-lo. Essa é a mente do descendente de Sete. Essas coisas estão na sua cabeça. Você tem a cosmovisão dos descendentes de Sete. Você olha para a sua mente, você enxerga a realidade da dignidade humana, porque Deus criou o homem à sua imagem. Você percebe a distinção que há na criação, no campo da sexualidade. Você percebe que Deus é a fonte de todo bem. Você percebe, você aceita que Deus detém autoridade sobre todo o universo, inclusive sobre sua vida. Essas coisas todas compõem a mente do homem transformado. O homem transformado não abraça o oposto disso. Ele abraça essas coisas. E se você não tem essa mentalidade, se você não pensa como homem redimido, o que isso revela é que você não tem a mente de Cristo. Porque essas realidades são as realidades da palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 13 a 16, eu não vou ler agora por causa do horário. 1 Coríntios 2, 13 a 16 diz o seguinte: que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Tudo isso que eu falei, esses 4 pensamentos, o recheio do sanduíche literário que vimos aqui, para o homem sem Deus, são loucura. Mas Paulo prossegue em 1 Coríntios 2, 13 a 16, e diz assim, que o homem espiritual, ele aceita essas coisas, porque ele tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você aceita essas coisas compõem a sua cosmovisão? Somente os homens que têm a mente de Cristo compreendem e aceitam essas coisas. Vamos orar. Senhor, obrigado por essas coisas que aprendemos hoje. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, para que essa cosmovisão presente no prólogo dessa genealogia seja a nossa cosmovisão. Que nós, ó Senhor, abracemos essas coisas tendo a mente de Cristo. Que não nos deixemos levar pela mentalidade mundana que nos cerca. Que em vez disso, tendo sido transformados, nutramos a esperança de redenção que é a âncora da nossa alma. E enquanto não entramos nessa redenção plena, que nós, ó Deus, caminhemos neste mundo com essa mentalidade, a mentalidade dos homens que invocam o Senhor.
Pedimos isso ao Senhor e o fazemos. Em nome de Jesus. Amém.